Olá, meus amados, graça e paz. Uma das realidades mais importantes para o cristão, embora menos entendida, é o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo. Hoje muito se fala acerca da pessoa e obra do Espírito Santo, entretanto percebe-se que há alguns equívocos, muitos equívocos têm sido cometidos. Estão confundindo experiências pessoais com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Somos capacitados pelo Espírito Santo. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si mesmo, o maior poder que um ser humano pode ter. A terceira pessoa da Trindade, operando poderosamente. Vamos ler a palavra de Deus. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, versículo 18. Um crente cheio de Espírito Santo é uma bênção na vida da igreja e da sociedade. Por todo o ministério de Cristo, vemos a ação do Espírito Santo. E hoje Cristo age em sua igreja através do seu Espírito. Sendo assim, nós devemos viver pelo mesmo Espírito. Não podemos confundir a ação do Espírito Santo com experiências pessoais. Nem sempre o que vemos por aí é manifestação do Espírito Santo. Nem sempre. As pessoas que têm o Espírito Santo, ou seja, a inspiração santa de Deus, são naturalmente guiadas na verdade dele, produzem os frutos do Espírito, pois são guiadas pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito é espiritual. As obras da carne não têm mais o comando na vida dessa pessoa. O Espírito revela a verdade de Deus para nós e sonda nossos corações. Ninguém pode conhecer a Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Nós não conseguimos entender a palavra de Deus e aplicá-la à nossa alma sem o Espírito. Olha a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Talvez, até mesmo de maneira inconsciente e ingênua, muitos têm tentado manipular o Espírito Santo, como se ele estivesse a nosso serviço e não o contrário. O Espírito Santo está a serviço do Pai e do Filho, e não a nosso serviço. A tentativa de manipulá-lo pode ser uma forma de resistência à sua obra, que é inédita, criativa, livre, dinâmica, às vezes surpreendentemente simples, às vezes simplesmente surpreendente. Quem tem sido guiado pelo mover de santidade não se dedica à prática do pecado. Reconhecer os pecados cometidos contra Deus, arrepender-se deles, confessá-los e abandoná-los, são os passos principais de quem procura entender como ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável por todos os processos da salvação. Muitos se dizem estar cheios do Espírito Santo, mas a vida que levam não condizem com uma vida transformada. Logo, se percebe que essa pessoa não tem o fruto do Espírito. O Espírito Santo faz a obra de regeneração na alma do homem. Pelo poder do Espírito Santo, o homem é transformado. Assim como Paulo foi transformado pelo poder do Espírito Santo, muitos estão também experimentando o que é ser cheio do Espírito. O Espírito Santo traz ordem e decência. Essa bagunça que vemos em muitas igrejas não é obra do Espírito Santo. São revelações, profecias, coisas que nunca acontecem. Crentes que são uma coisa na igreja e fora da igreja vivem como ímpios. Eu falo com certeza que esses tais não têm o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz a obra de regeneração nos corações dos homens, ele não vem sobre eles com grandes e poderosos sentimentos e emoções,
aos quais não podem resistir. Não é assim a ação do Espírito Santo. Ele não se apodera dos homens como os maus espíritos se apossam das suas vítimas. Toda a sua obra pode ser racionalmente compreendida e explicada por todo aquele que crê na Escritura e recebeu o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. É o Espírito que trabalha o verdadeiro arrependimento em lamentarmos, confessarmos, abandonarmos o pecado e clamarmos por misericórdia. O Espírito Santo convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, que é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, e esse pecador se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. É assim a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É o Espírito Santo quem age no coração do homem, abrindo o seu entendimento, operando no seu interior, realizando a transformação de sua natureza, levando o homem a reconhecer o seu estado de pecado e perdição eterna. O homem, antes separado de Deus pelo pecado, morto espiritualmente, recebe vida, ressuscitando eternamente para o Senhor Jesus. Esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Esta obra de regeneração do homem é realizada pelo Espírito Santo. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, que nos capacita e consola. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo gera bons frutos. Não confunda a ação do Espírito Santo com a loucura humana, como muitos estão fazendo. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 7 e 8. O nosso Senhor Jesus nos mostra nesta passagem a importância da obra do Espírito Santo, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus continua dizendo lá em João 3, versículos 5 e 6, que o Espírito Santo faz a pessoa nascer espiritualmente. Desta vez, ele responde uma importante pergunta de um homem religioso e bem intencionado chamado Nicodemos. Nicodemos não compreendia a mensagem da salvação. A ele Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O pecado degenera, mas o Espírito Santo regenera. Glorificar a Cristo, anunciando-nos a sua vontade, é a principal razão da habitação do Espírito Santo em nossa vida. Uma obra perfeita. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas. Louvado seja Deus. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental, nos capacitando a vivermos uma vida transformada e cumprirmos o propósito de Deus. Eu creio, meus irmãos, que através desta breve passagem, dessa breve mensagem, dá para entender claramente o que é ter uma experiência de verdade, através de uma vida cheia do Espírito Santo, e entender como é ser cheio do Espírito Santo. Cuidado com as experiências que parecem ser do Espírito, mas são coisas que vêm do maligno. Cuidado. A Bíblia nos ensina a verdadeira experiência que podemos ter através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus enviou o Espírito Santo para lhe ensinar. E é através do Espírito Santo que você consegue entender coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus.
Que Deus seja contigo. Muito obrigado pela sua companhia. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.